a admoestação. Apocalipse 3:2. Sê vigilante e confirma os restantes, que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Quisera eu que pudesse ser dito que a era de Sardes foi uma restauração em vez de uma reforma. Eu não posso dizer isso. A palavra não a chama uma restauração, mas certamente a chama uma reforma. Se tivesse sido uma restauração, essa era teria sido outra era pentecostal, mas não foi. O melhor que pôde ter dito dela foi: confirma os restantes que estavam para morrer. Havia algo faltando. Que coisa? Sim, certamente havia. Esta era tinha justificação, porém não tinha conseguido a santificação e o batismo do Espírito Santo. Esse é que foi o plano original de Deus. Isso é o que eles tiveram no Pentecostes. Eles foram justificados, foram santificados e foram cheios do Espírito Santo. Ora, ouça-me, a razão de ser justificado e santificado tem como finalidade que você possa ser batizado com o Espírito Santo. É por essa razão que há uma igreja. É o templo de Deus, cheio de Deus, que é o Espírito Santo. O mesmo Espírito que estava em Jesus enquanto ele esteve aqui na terra, levando-o a fazer as poderosas obras que fez, voltou sobre a igreja no Pentecostes, de modo que eles fizeram as obras que ele fez. Esta era não teve essas obras. Eles tinham a palavra escrita, mas não a palavra revelada. Este foi o período de reforma. Mas não temas, ó pequeno rebanho, Deus disse, eu o restaurarei. E esta reforma ia ser o começo disto. Ele ia, de acordo com sua promessa, fazer a igreja voltar das profundezas de Satanás na Idade Média, para as profundezas de Deus que eles tinham no Pentecostes e nos primeiros anos da existência da igreja. Agora tenha cuidado e capte isto. Diz neste segundo versículo que li, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Você sabe qual é realmente o sentido de não perfeitas? É incompletas. Esta era foi uma era incompleta. Foi apenas o começo da volta. É por isso que eu disse que a Bíblia a chamou de reforma, não de restauração. Ela começara na doutrina de justificação, que significava que a salvação era inteiramente de Deus. Como Lutero pregou a soberania de Deus e a eleição. Ele sabia que era tudo por graça. Ele separou a igreja do controle da hierarquia eclesiástica. Ele derrubou os ídolos. Ele pôs fim à confissão aos padres. Ele denunciou o Papa. Foi maravilhosamente bom quando ele começou, mas Deus dissera 1500 anos antes: Lutero, tu vais começar as coisas, porém tua era verá tudo isto incompleto. Eu deixarei isto para mais tarde. Aleluia, nosso Deus reina. Ele conhece o fim desde o princípio. Sim, Lutero foi seu mensageiro. Não parecia ser, quando examinamos as falhas. Mas houve um homem chamado Jonas. Ele teve falhas em sua vida também. Ele era um profeta, embora eu e você possamos não querer dizer isto baseados em como ele agiu. Porém Deus conhece os que são seus e cumpre-se sua vontade, do mesmo modo que cumpriu-se com Jonas. Cumpriu-se sua vontade com Lutero naquela era, e sua vontade se cumprirá até a consumação. Ora, esta foi uma era incompleta, foi uma era de reforma, mas é assim que Deus a quis. Eu quero ilustrar isso para você da maneira que fiz para um maravilhoso irmão luterano, que é presidente de um bom seminário lá no Oeste. Eu fora convidado para jantar em sua residência e lhe falar a respeito do Espírito Santo. Ele estava confuso acerca de muitas coisas e me disse: o que nós luteranos temos? Eu disse: bem, vocês têm Cristo. Ele disse: nós queremos o Espírito Santo. O Senhor acha que nós o temos? Eu disse: potencialmente vocês estão crendo para recebê-lo. Ele disse: o que quer dizer com potencialmente? Nós estamos famintos de Deus. Lemos um livro sobre Pentecostes e os dons do Espírito, por isso alguns de nós fomos de avião para a Califórnia consultar o autor. Quando chegamos lá,
Ele nos disse que, embora escrevera o livro, não tinha os dons. Ora, quando vimos a operação dos dons em seu ministério, quisemos falar-lhe, porque o Senhor deve saber alguma coisa acerca deles. Agora o seminário deste irmão fica retirado, no campo, e é cercado por muitos acres de terra agrícola, na qual os estudantes podem trabalhar e assim custear seus estudos na faculdade. Ele também tem fábricas que acompanham a fazenda para proporcionar emprego adicional. Assim, usando seus campos para ilustrar meu caso, eu disse: certa vez houve um homem que saiu em sua própria terra para plantar um campo de milho. Ele arrancou os cepos de árvores, removeu as pedras, arou e sulcou a terra, e então plantou o milho. Cada manhã ele olhava para o campo, porém, certa manhã, em vez de terra árida, ele viu miríades de pequenas folhas brotando. Ele disse: graças a Deus pelo meu campo de milho. Eu então lhe perguntei: o homem tinha milho? Ele disse: bem, de certo modo tinha. Eu disse: potencialmente sim. E assim foram vocês, luteranos, na reforma, brotando sua folha, vê? O milho começou a crescer, depois que ele apodreceu na terra durante a Idade Média. Depois de diversos entre nós, havia belos e grandes talos, e certo dia um pendão de seda apareceu. Aquele pendão de seda olhou com desprezo para as folhas e disse: vocês, velhos luteranos formais, não têm nada. Olhem para nós, somos os reprodutores, os grandes missionários. Nosso dia é a era missionária. Essa era do pendão foi a era wesleyana. Eles foram os maiores missionários e até nos superam em nossa era. O que essa era fez? Ela espalhou-se como pólen na brisa. Agora, qual é o próximo passo? Logicamente, achamos que é a própria formação e colheita do grão, o ciclo completo. Mas não é assim. Há um outro estágio. Esse estágio ocorre quando a palha ou a casca se forma para cobrir a semente. E é exatamente isso que aconteceu neste ciclo espiritual. Na passagem do século XX, no começo da era de Laodiceia, houve uma crença muito difundida de que o Espírito Santo estava caindo exatamente como ele caiu no Pentecostes. As pessoas falavam em línguas e alegavam ser batizadas com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas. Porém, eu andei em searas muitas vezes, e já no fim do verão arranquei espigas de trigo e esfreguei-as em minha mão para conseguir um pouco de grão, quando, para minha surpresa, não havia nenhum grão de trigo naquela casca, embora na verdade parecesse certamente que o trigo estava ali. Este é um quadro perfeito do assim chamado movimento pentecostal. E que isto é um acontecimento comprovado acha-se no fato de que estas pessoas organizaram-se sobre uma doutrina e se ataram novamente como a fez a organização antes deles, provando que ao invés da verdadeira semente, era uma casca ou a capa protetora para a semente de trigo que deveria vir. Esse estágio da casca era o período perigoso da qual Jesus falou em Mateus 24, que, se possível for, enganariam até os escolhidos. O homem achou que esta palha, assim chamada era pentecostal, era a verdadeira semente. Porém, ela provou ser apenas a portadora para transportar a vida ao interior da era, na qual vem a verdadeira restauração, e a noiva trigo é manifestada no poder mencionado por Ezequiel 47, 2-5. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita, e saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar por águas que me davam pelos lombos. Me mediu mais 1000, e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pela qual não se podia passar. E a maneira que isto foi feito foi pela perfeita vontade e programação de Deus. Os luteranos tiveram potencialmente o Espírito Santo sob justificação,
Os metodistas o tiveram potencialmente sobre santificação e hoje ele é trazido de volta, uma restauração. O Espírito Santo está aqui. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer. Ora, as ideias expressas nas duas palavras, vigilante e confirma, são estas. Vigiar contém não apenas a ideia de estar acordado, mas de estar alerta. Estar de outra maneira insinua perigo e perda. Confirmar significa mais do que simplesmente dar apoio, significa fixar e estabelecer para permanência. Estas duas ordens se referem ao restante da verdade que estás prestes ou quase a morrer. Esta expressão do Espírito mostra-se diante de mim como uma ilustração. Um grupo de escravos, em total cativeiro físico e moral, rebelou-se e escapou de seus captores. Na verdade, é isso que Sardes significa, os escapados. Eles são perseguidos e seus grandes e gloriosos ganhos são quase que perdidos. Eles não foram recapturados, porém quase tudo o que se pode dizer é que eles escaparam. Não um escape completo como alguns que estavam de acordo com a palavra. Eles tinham perdido muito de suas liberdades. Agora o Senhor diz, vocês estão potencialmente em cativeiro de novo. Cuidem que vocês não voltem. Para evitar voltar, fiquem alertas e permaneçam sempre vigilantes em relação às coisas do seu cativeiro, ou vocês perderão tudo. Confirmem-se agora naquilo que vocês deixaram de tal maneira estabelecer permanentemente o que têm e assim se assegurarem contra a futura perda. Esta será a sua oportunidade de completar o que vocês não completaram. Porém foram eles avante? Não, Senhor. Eles não deram ouvidos à voz do Espírito, e outra era entrou em cativeiro, e assim Deus levantou outros que levariam a cabo sua vontade. Deus desviou-se da denominação luterana como ele fez com todas as outras, e elas jamais voltarão. Deus teve que prosseguir, e numa nova era trazer mais verdade e um pouco mais de restauração. Juízo. Apocalipse 3:3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Eu quero ler outra tradução, deste versículo. Tens a lembrança, pois, de que maneira tens recebido a verdade como depósito permanente, e de que maneira ouviste, salvaguarda-a e muda de opinião imediatamente. É muito evidente, conforme este versículo, que Deus lhes tinha dado a verdade como um depósito permanente. Foi recebida e é irrevogavelmente deles. Resta agora ver o que eles farão com ela, se a observarão ou não. E isso é verdade. Fora-lhes dada a verdade básica de todo o Evangelho: o justo viverá da fé. Do Senhor vem a salvação. Eles tinham ouvido a verdade da Bíblia, que derrubou as doutrinas de Roma e desprezou toda a autoridade papal. Eles conheciam a verdade de que a Igreja não salva. Eles compreendiam a ceia do Senhor. Eles tinham luz acerca do batismo nas águas. Eles puseram fora as imagens. Verdade? Ora, nunca houve uma era com mais homens com tanta luz para difundir. Eles tiveram suficiente iluminação para reparar completamente o velho sistema ou começar de novo e permitir a Deus guiá-los. Regra sobre regra e mandamento sobre mandamento. Eles receberam a verdade. Eles a queriam e a ouviram. Mas a questão foi, como eles a ouviram? Eles a ouviram para edificar sobre ela, ou foi a mesma atitude que muitos gregos tinham, algo sobre o qual discutir ou teorizar? Evidentemente, a rica palavra da verdade estava sendo ouvida de uma maneira acadêmica, em vez de servir para uma realização prática, porque Deus estava exigindo uma mudança de mente com relação a ela. Se esta é a palavra de Deus, o que na verdade é, então deve ser obedecida. Falhar em obedecer traria juízo. Quando os guardas do templo sagrado eram encontrados dormindo, eles eram açoitados e suas vestes queimadas. O que o Senhor fará àqueles que nesta era relaxaram sua guarda? Virei sobre ti como ladrão.
A antiga Sardes era constantemente molestada por bandidos que precipitavam-se nas colinas e saqueavam as pessoas. Assim, eles sabiam muitíssimo bem o que o Espírito estava dizendo com isto, que a vinda do Senhor é como um ladrão. Só vigilância e preparo serão suficientes para estar pronto para a sua vinda. Agora, sabemos que esta é uma mensagem para a falsa vinha, porque a vinda do Senhor será como foi nos dias de Noé. Os 8 salvos estavam bem cientes do iminente dilúvio, e estavam cientes, preparavam-se e foram salvos. Porém o mundo dos ímpios foi devastado. Embora estivessem diariamente em contato com os justos e ouvissem a verdade, eles desviaram-se dela até que foi tarde demais. Aquelas pessoas completamente carnais daquele período antigo tipificam hoje os cristãos nominais, cujas vidas estão repletas de coisas terrenas, e sentem prazer nelas, e a tal ponto que não têm nenhum desejo pelo espiritual, e não estão de maneira alguma cientes nem preparados para a sua aparição. O elogio. Apocalipse 3:4. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Evidentemente, a palavra nome significa pessoas, como diz em Atos 1:15, com referência àqueles que estavam no cenáculo. A multidão junta, na versão em inglês do Rei Tiago, lê-se o número de nomes juntos, tradutor. Era de quase 120. Mas para mim foi além de apenas significar pessoas. Ressalta esta verdade que é apresentada em cada era e que nos foi falada por nosso Senhor com grande ênfase. É esta: o sistema eclesiástico destas eras é constituído de 2 vinhas, a verdadeira e a falsa. Deus, em seu propósito soberano, as colocou todas juntas, chamando-as de igreja. Veja nesta era como ele as tem repreendido, dizendo: a igreja que está, não igrejas que estão em Sardes, porém englobando-as juntamente, a igreja que está. Eu sei as tuas obras, tu estás mortas, tuas obras estão incompletas. Então ele prossegue: tens, esta igreja em Sardes, algumas pessoas em ti que estão corretas, e não erradas como a maioria. Estas andam com vestidos limpos e são dignas de mim. Agora estas pessoas que eram os verdadeiros santos de Deus andavam, agradando ao Senhor em tudo. Suas vestes estavam limpas. Você sabe que naqueles dias as vestes arrastavam ao longo da estrada e pegavam sujeira e contaminação? Estes estavam vigiando como andavam, para que não fossem corrompidos pelo mundo. Eles estavam no Espírito e andavam no Espírito. Eles eram santos e irrepreensíveis diante dele. Desse modo, eles estavam cumprindo seu propósito, porque é esse que Efésios 1:4 diz, que é o propósito de Deus para conosco, que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Agora, segundo este versículo, que mostra os eleitos de Deus serem alguns nomes, você pode ver claramente o que temos ensinado acerca desta era. Ela foi caótica, ela foi incompleta, ela estava dividida em dezenas de caminhos, e Deus a repreendeu quase que na sua totalidade. Ela estava fraca e doentia, prestes de morrer. Não foi a esta era gloriosa que historiadores protestantes de mente carnal têm tentado torná-la. Um rápido olhar para aquela árvore e ver-se-ia que ela estava gangrenada e com peste, despojada de folhas e destituída de frutos, com exceção de alguns deformados e bichentos que rapidamente caíam ao chão. Mas espere um momento, olhe mais de perto. Lá no topo, à luz do sol, havia algumas primícias, alguns nomes, perfeitas nele porque nasceram dele, estavam cheias dele e andando com ele por sua palavra. Graças a Deus por aqueles poucos. E comigo andarão. É isso que Deus diz que concederá a eles por este andar correto. Essa é a parte de sua herança que ele reservou para eles. Se estavam dispostos a andar com ele através das labutas e ciladas da vida e ser uma honra para ele. Ele ia recompensá-los.
Ele não esquece do nosso trabalho de amor. Deus sempre nos recompensará por nossos esforços em agradá-lo. Sim, eles andaram através do mundo e não participaram dele. Eles não deixaram que os sistemas mundiais os vencessem. Quando os nomes ilustres daquela era renderam-se à lisonja do Estado, escolheram a mentalidade política em vez da mentalidade espiritual e continuaram o seu caminho de volta ao mundo, estes poucos defenderam a palavra de Deus e assim honraram o Senhor. Agora, em retribuição, ele os honraria, porque eles andaram com ele de branco. Eles se identificaram com ele na terra, e agora ele se identificaria com eles na Nova Jerusalém. E quão maravilhosa será esta identificação! Faz-me regozijar, e todavia me faz chorar pensar em sua complacência, porque você notará que ele não está vestido de outra cor diferente dos santos, como os líderes terrenos o fariam. Não, eles são como ele. Ele é como eles. Eles são como ele, assim como João disse, porque assim como ele é, o veem. Porquanto são dignas disso. Você se dá conta de quem está dizendo isto? É Jesus, o digno, ele próprio. Este é o único que é considerado digno de tomar o livro da mão do que está sentado sobre o trono. E agora este digno está dizendo aos seus santos: vocês são dignos, aqui está este, o único qualificado para julgar. E na verdade todo juízo está entregue a ele. E ele diz: vocês são dignos. Estas palavras são tão impressionantes quanto as palavras em Romanos 8:33. Deus diz que sou justo. Tradução de Way. Ali na branca luz da justiça de Deus, ouça a doce voz de Jesus enquanto ele diz: estes são meus, eles são justos, eles são dignos, eles comigo andarão de branco.